Fala pessoal, aqui é o Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pós-jogo, Barcelona 2, Newcastle 0, dois gols dele, da fera, vou ter que lançar aqui, né? Vou ter que lançar aqui. O melhor ponta esquerda de empréstimo, por empréstimo, da história do Barcelona. O bravo do game, Rashford, desencantou, fez dois gols hoje, dando a vitória para o Barcelona, o gol do Newcastle de Gordon. E eu falei ontem aqui muito sobre maturidade. Falei ontem muito aqui sobre casca, sobre o time conseguir sobreviver em campos hostis, em territórios difíceis, e o Barcelona hoje sai com a nota altíssima. O time jogou com uma maturidade absurda. Soube competir quando o Newcastle estava com mais gás, enquanto que o Newcastle estava pressionando mais, o time soube competir, porque o Barcelona não ficou levando uma finalização atrás da outra, uma pressão absurda atrás da outra, virando chances de gols. Vou mostrar para vocês aqui os números, principalmente no primeiro tempo, que deu uma sensação que o Barcelona só começou a jogar a partir dos 30 minutos. Não foi isso que aconteceu. O plano do Newcastle funcionou? Funcionou. Mas o Barcelona estava longe de estar sofrendo, de virando um chance de gol atrás da outra. Se quando você está mal, você ainda consegue deixar a bola longe do seu gol, o adversário teve uma boa de finalização lá que o Juan Garcia conseguiu salvar. Se quando você não está se encontrando, você consegue competir dessa forma, é um ponto muito positivo, tá? É um ponto tão positivo que eu não vou nem crucificar o gol que o Barcelona levou na reta final, porque competiu tão bem, geriu tão bem os tempos depois que estava 2-0, geriu tão bem o tempo depois que o árbitro deu mais 7 minutos de acréscimo, que é um sinal que o time está amadurecendo, né? Se o time tivesse um pouquinho mais ali de poder de decisão, não, de escolhas melhores ali, Firmino fez uma boa partida, teria feito 3-0, 4-0, que o Barcelona deu alguns escapulidos que não viraram nem finalização, por escolher a opção errada, tá? Mas o Barça faz um jogo maduríssimo hoje e sai de lá com os 3 pontos de forma merecidíssima, tá? Antes de falar mais sobre o pós-jogo, eu quero agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que tá aqui, o pessoal que dá o seu suporte, o pessoal que deixa os comentários aí, o pessoal que deixa alguma opinião, deixa suas críticas aí, o espaço tá aberto, contanto que não ofenda ninguém aí, a gente conversa super à vontade, tá? Opiniões diferentes também não tem problema nenhum. Se você quiser ajudar a manter o canal, botãozinho seja membro aí e você será muito bem-vindo, tá? No mais, roda a vinheta pra gente falar dessa vitória do Barcelona, muito boa vitória por sinal, roda a vinheta. Que vitória importante. Que vitória legal, que vitória importante, que vitória madura. Ainda mais com 2 gols de Rashford, o jogador que tentou aí, errando algumas jogadas tal, mas tem uma personalidade forte e continua insistindo, foi premiado com gol. Partida muito madura do time da gente, partida muito sólida. O time da gente foi de menos a mais. É muito difícil superar aquela intensidade, aquela pressão desses tipos de adversário fora de casa. Newcastle, Borussia Dortmund, Benfica, são adversários encardidos. A gente vai jogar contra o Chelsea também no Stamford Bridge. Será um jogo onde a gente vai passar minutos, onde as coisas não vão estar funcionando pra gente. O que é que a gente tem que fazer? Fazer igual hoje. Competir bem. Competir bem. Tentar evitar que o adversário crie chances de gol. Crie várias chances de gol. Ficar com o olho esbugalhado e desesperado. Não, o Barcelona hoje se comportou bem. Se comportou bem no momento que estava mal e quando começou a virar a partida, começou a tomar conta, o estádio começou a dar aquela murchada, e é assim que o time tem que fazer, criar casca. Ir para esses tipos de jogos e jogar com seriedade e sair de lá com os 3 pontos. O Barcelona conseguiu fazer isso, uma vitória que me deixou muito feliz, tá? O 11 para hoje, ninguém cravou no canal, tá? Mas Flick colocou esse 11 aí mais alto, né? Tinha até esses rumores rolando pela imprensa aí, e o Christensen, tá? O Christensen não foi titular, tá, Giovanni Quebradeira? O Christensen não foi titular na partida. Fomos a campo com Juan Garcia, Koundé, Araújo, Cubarsí, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Rafinha, Fermi, Rashford e Lewandowski. Eu gostei demais do comportamento do nosso setor defensivo hoje, gostei da seriedade, gostei dos desarmes, das interceptações, das vitórias nas bolas aéreas que Araújo entrou para fazer basicamente isso daí para evitar para ganhar o choque contra o poderoso time do Newcastle nessa imponência física, tá? Então gostei muito de como o Barcelona se comportou, tá? Eu tenho alguns números para mostrar para vocês aqui antes de mostrar as imagens, tá? Tem alguns números para mostrar para vocês, porque eu quis dizer que o Barcelona se comportou muito bem hoje e o jogo foi até muito melhor do que eu estava esperando, porque eu estava esperando uma pressão do Newcastle, do Barcelona sofrendo e Juan Garcia fazendo milagre atrás de milagre, a gente tirando bola em cima da linha, porque o time vinha para o caos. Só que quando a gente olha as estatísticas, cuidado para não confundir o barulho de estádio com o time tá passando sufoco, tá? A gente olha para as estatísticas, senhores, primeiro tempo terminou assim.
Barcelona com 9 finalizações e Newcastle com 3, a gente com 2 chances claras, os caras com uma, que foi aquela bola que o Juan Garcia fez uma grande defesa. É aquela coisa que eu já falei para vocês ontem. A mistura de competência, de estar bem, a mistura de sorte também, que faz parte da competição. Então, assim, esse daqui foi o primeiro tempo onde o Barcelona não jogou bem. Não é? Esse aqui foi o primeiro tempo onde o Barcelona jogou bem. Por isso que eu tô falando para vocês, o time competiu hoje de forma maravilhosa. O segundo tempo foi um segundo tempo onde o Barcelona conseguiu fazer o 2-0, conseguiu controlar mais as ações, mas quando você olha aqui os números, 10 finalizações para o Barcelona contra 7. Mas se você pegar essas 7 finalizações do Newcastle, a gente vê o gol de Gordon, né? E uma cabeçada do Joelinton que era impossível. Hoje os caras não conseguiam uma cabeçada perigosa, né? Era impossível. Fora isso daí, chutes no meio do gol, o Juan Garcia muito bem posicionado e tal. E o Barcelona com um pouquinho de preciosismo. Faltou mais um pouquinho pra gente fazer o terceiro gol e não deixar os caras nem tentar vir pro caos, tá? Tem alguns jogadores que eu gostaria de destacar nessa partida de hoje. Primeiramente, eu gostaria de destacar o setor defensivo inteiro, tá? Gostei demais do comportamento do setor defensivo do time da gente. Partida muito sólida de todos. O Cubarsí saiu machucado, vamos ver o alcance da lesão. Eu quero destacar a partida dessa criatura aqui, tá? Dessa criatura aqui, porque Koundé é um atleta de elite. Koundé é o tipo de jogador, o tipo de atleta que você olha e você fica com a sensação que se ele pratica qualquer esporte, ele seria um atleta de elite, porque ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. O tanto de bola que esse cara recuperou hoje, bem posicionado, raramente tomou tava fora de lugar ou deu um bote errado, muito sólida a partida. Que vontade que eu tava de ver Koundé voltar a fazer uma partida dessa nessa temporada, né? Que na temporada passada ele terminou lesionado, voltou para essa temporada aí, tava no banco, Eric Garcia e tal. Muito bom a partida do nosso glorioso Koundé. Araújo entrou para fazer aquele jogo sujo, aquele serviço Araújo, né? Tirar a bola aérea e os duelos pelo alto tá aqui confirmando que foi bem sucedido. 5 duelos vencidos de 6 tentados, tá? De Jong e Pedri, o que eu quero falar desses caras? Pedri, no começo da partida, teve uma dificuldade de se encontrar, porque a marcação estava muito forte nele. De Jong não apareceu o que deveria aparecer no primeiro tempo para ajudar, mas depois daqueles primeiros 20 minutos, 25 minutos, os caras começaram a pegar mais na bola, senhores. Eu vou te falar, foi um tormento para o adversário. Olha o índice de aproveitamento desses jogadores. Olha o índice de aproveitamento desses jogadores, passe decisivo, aproveitamento, número de ações com bola, 98 de De Jong, 111 de Pedri, realmente doutrinaram ali o meio campo do Newcastle e é um prazer ver esses caras jogar, tá? Um prazer. Firmino não teve uma partida muito boa hoje, mas faz parte, tá? Por isso que eu até coloquei na escalação de ontem Olmo, porque eu achei que o Barcelona ia precisar mais de controle. Talvez se o Olmo tivesse aí, poderia pegar uma bola mais baixa dessa e sair girando na posse de bola, tá? Sair girando e construindo a partir daí pra gente, tá? Algumas imagens para mostrar do jogo aqui para vocês. O começo do Newcastle. Todo mundo sabia que isso aqui ia acontecer. Essa pressão absoluta dos caras, esse tanto de jogador Newcastle no campo de jogo da gente, marcação encaixada. Na imagem você vê Joelinton ali com De Jong, Pedro tá ali lá em cima, ó, mas o Bruno Guimarães já estava próximo, o Tonali estava próximo. Então isso foi se repetindo, ó, o Joelinton de novo ali colado com De Jong. Nessa outra imagem a gente vê o Joelinton colado com Pedro. Então tava muito difícil o começo de jogo fazer a construção, porque o Newcastle a gente sabia que vinha para essa blitz, a gente sabia que vinha pro abafa. Olha essa imagem aí que mostra os dois, ó. Bruno Guimarães com De Jong e o Joelinton com Pedro. Muito difícil encontrar a saída por aí, né? Muito difícil, não tem condições, senhores. Realmente é uma coisa que os caras vêm pro abafa. Só como eu tava falando para vocês, esse abafa não fez o Newcastle criar chances absurdas. Teve, como eu falei para vocês, aquela boa lá que o Juan Garcia defendeu. O Rashford, desde o começo, estava mostrando que era o cara da gente que ia aparecer. Era o cara mais elétrico e tal, mas estava pecando, a gente estava meio chateado. Cortava um e era para tocar pro lado, chutava. Cortava outro e era para tocar e de novo, chutava. Faltava mais um pouquinho de escolher melhor, mas era aquela ansiedade para querer fazer seu primeiro gol, então faz o jogador tomar algumas decisões equivocadas, tá? E essa foi a melhor chance do Newcastle no primeiro tempo, uma linha de impedimento que não foi nem um rompimento da linha de impedimento, né? Porque o Gordon estava impedido, foi um jogador que veio de trás, aí não tinha muito o que fazer, o time correu para trás e o cruzamento no segundo pau e o Juan Garcia fez uma grandíssima defesa, tá? Uma grandíssima defesa. Segundo tempo, o Barcelona continuou melhor, começou melhor, né? O Newcastle veio com aquela pressão ali, tá? Mas não só Pedro começou a tocar mais na bola, De Jong também começou a participar mais e o Barcelona começou a encontrar aquele passe pelo meio para encontrar tabelas ali, Rashford
Rafinha, Fermin, Lewandowski. Lewandowski estava meio abaixo hoje, mas tudo bem, tá perdoado Lewandowski. E o Rashford teve a chance de fazer 1-0 nessa bola, a bola que levou o zagueiro do Newcastle a nocaute, aí foi até substituído, tá? E depois veio o gol de cabeça do Rashford num cruzamento de canhota de Koundé, se eu não estou equivocado, só fez escorar ali de cabeça, e o segundo tirou um coelho da cartola ali, 10 minutos depois, basicamente, não foi, senhores? 57, 58 minutos, depois aos 66 ali, 8 minutos por aí, tirou um coelho da cartola e fez esse golaço pra gente. Que bom ver Rashford fazer isso daí, tá? Que bom ver Rashford fazer isso daí. E como eu falei pra vocês, depois disso daí, o Barcelona geriu o tempo, os tempos do jogo de forma muito inteligente. Era essa casca, essa maturidade que eu quero que chegue mais nos nossos jogadores. Saber gerir, saber escolher melhor, saber a hora de acelerar, a hora de pausar, para a gente fazer isso, o estádio dos caras ir murchando, e murchando. Isso é a prova que o time está com mais casca, sendo mais competitivo. E fez isso, fez isso. Então eu não vou criticar uma bola que os caras conseguiram, que os caras escapuliram, uma bola basicamente no primeiro tempo, que o Juan Garcia fez a defesa, e escapuliu essa bola aí no segundo tempo e conseguiu fazer o gol também. O goleiro aí, né, toda hora que faz milagre, não é brincadeira, o Juan Garcia já tá pegando demais, mas muito feliz, senhores, tá? Muito feliz pelos 2 gols do Rashford e muito feliz com a faceta competitiva que o time da gente mostrou na partida de hoje, em um território dificílimo, em um campo dificílimo. De novo, gostei demais da partida sólida do nosso setor defensivo. Flick fez mexidas e o time continuou se comportando bem. Cubarsí saiu machucado, torci para não ser nada. Se o Pedro quiser explicar para a gente a lesão aí nos comentários, é legal para manter a galera informada. Cubarsí saiu ali para a entrada do Christensen, que entrou e fez o seu papel correto ali. O Dani Olmo também entrou ali, e Dani Olmo entrou no lugar de Rashford, e aí o Fermin veio para a ponta, né? Aquela coisa que o Flick já testou ali no jogo contra o Valência. Depois Fermin saiu para entrada de caçador só para dar aquela mordida, né? E aí alguns jogadores do Barcelona, caçador mesmo, fez uma falta hoje que era importante, aquela falta de abraçar o cara. Tem momentos e momentos de fazer aquela falta, e fazer aquela falta ali para parar a jogada é muito importante, e feliz demais. Feliz demais. Eu tinha outras coisas para falar para vocês, mas confesso que esqueci aqui agora, tá? Gostei demais, vou reassistir a partida, tá? Vou reassistir a partida. Eu sempre reassisto, tá? Eu tô falando isso daqui parecendo que é a primeira vez, mas eu sempre assisto a partida no outro dia para analisar o jogo sem emoção, para até confirmar as sensações que eu tive. E foi o que eu tava falando no intervalo pro pessoal. Se com os números que estavam no primeiro tempo, isso daqui era o momento de apuros que o Barcelona tinha que passar, então o primeiro tempo da gente foi excelente. Se isso dali, o Newcastle naquela pressão, parecendo que a gente não estava jogando, quando a gente termina o primeiro tempo, que a gente vai olhar os números, que a gente vai olhar o volume, chances criadas tal, se isso daí é o saber sofrer, o time da gente amadureceu demais. Sofreu e sofreu o mínimo. Sofreu o mínimo. Segundo tempo, mais posse, mais controle, fez o 2-0, ditou o ritmo de jogo, De Jong e Pedro se conectando na partida e gerindo os tempos de forma maravilhosa e com um pouco mais de poder de escolha dos caras ali, escolher certo, poderia ter matado essa partida aí e ter feito um placar até caprichado, um 3-0, um 4-0 com as escapulidas que conseguiu, tá? Mas também serve para amadurecer, ó, não fez o 3-0 lá, o adversário fez um aqui, não escapulida que deu, e os acréscimos poderia ter virado um caos, mas o time mostrou maturidade. E nos acréscimos o time basicamente ficou com a bola dos 7 minutos de acréscimo, ficou com a bola em 6 minutos, tá? Então, maravilhoso início de Champions, diferente da temporada passada que a gente teve um jogador expulso ali contra o Mônaco e perdemos aquela partida, tá? Maravilhoso início de Champions, 3 pontos muito importantes, tá? Espaço está aberto para vocês aqui, deixe nos comentários opiniões aqui, coletivas, individuais aqui, complementar alguma informação que eu dei, alguma correção aqui, espaço está aberto para vocês aqui, fica à vontade, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos, nos próximos dias. Valeu pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.